A resistência às tentações. Enquanto vivemos no mundo, não podemos estar sem trabalhos e tentações. Por isso, está escrito no livro de Jó: a vida do homem sobre a terra é uma contínua tentação. Jó 7:1. Cada qual, pois, deve ser muito cuidadoso nas tentações, procurando vigilante na oração, não dar lugar às ilusões do demônio, que nunca dorme nem cessa de andar à roda das almas para as devorar. 1 de Pedro 5:8. Ninguém é tão santo e tão perfeito que não tem algumas vezes tentações, e não podemos viver sem elas. Se bem que, importunas e penosas, as tentações são muitas vezes utilíssimas ao homem, porque por meio delas se humilha, se instrui e se purifica. Todos os santos passaram por muitas tentações e trabalhos, e foi assim que progrediram na santidade. E os que não quiseram suportá-las falharam e condenaram-se. Não há ordem tão santa nem lugar tão retirado onde não haja tentações e adversidades. Nenhum homem está inteiramente livre de tentações enquanto vive, porque em nós mesmos está a causa de onde elas vêm, pois nascemos com inclinação ao pecado. Passada uma tentação ou tribulação, sobrevém outra, e sempre teremos que sofrer, porque se perdeu o bem de nossa primeira felicidade. Muitos querem fugir às tentações e caem nelas mais gravemente. Mas não é fugindo que podemos vencê-las, porém é com paciência e verdadeira humildade que nos fazemos mais fortes que todos os nossos inimigos. Quem somente evita as ocasiões exteriores e não arranca o mal pela raiz, pouco aproveitará. Antes, lhe tornarão mais depressa as tentações e se achará pior que antes. Com a ajuda de Deus, mais facilmente vencerá, com paciência e perseverança, do que com seu próprio esforço e fadiga. Tome muitas vezes conselho na tentação, e não seja rude e áspero com o que está tentado. Antes, procure consolá-lo como quer ser consolado. O princípio de toda a tentação é a inconstância de ânimo e a pouca confiança em Deus. Como um navio sem leme é levado pelas ondas em todas as direções, assim o homem negligente e inconstante em seus propósitos é tentado de todas as maneiras. O fogo prova o ferro e a tentação o justo. Muitas vezes não sabemos o que podemos, mas a tentação mostra-nos o que somos. Devemos, pois, vigiar principalmente no princípio da tentação, porque mais facilmente se vence o inimigo quando não o deixamos passar da porta da alma e lhe saímos ao encontro logo que bate. Como citou um poeta: resiste no princípio, tarde chega o remédio, seja lá por largo tempo, o mal lançou raízes. Porque, primeiramente, se oferece à alma um simples pensamento, depois a importuna imaginação, logo o prazer, o movimento desordenado e o consentimento da vontade. E assim, pouco a pouco, entra o inimigo e se apodera de tudo, porque não se resistiu a ele no princípio. E quanto mais preguiçoso for o homem em resistir-lhe, cada dia ficará mais fraco e o inimigo contra ele mais poderoso. Alguns padecem graves tentações no princípio de sua conversão, outros no fim, muitos por toda a vida. Alguns são tentados brandamente segundo a sabedoria e a equidade da divina providência, que pondera o estado e os méritos dos homens, e tudo ordena para a salvação de seus escolhidos. Por isso, não devemos desconfiar quando formos tentados, mas antes rogar a Deus com maior fervor para que se digne ajudar-nos em toda a atribuição, porque, segundo o dito de Paulo, nos dará o auxílio junto com a tentação para que lhe possamos resistir.
1 aos Coríntios 10, 13. Humilhemos, pois, nossas almas debaixo da mão de Deus em toda tribulação e tentação, porque Ele há de salvar e engrandecer os humildes de espírito. Salmo 33, 19. É nas tentações e nos reveses que o homem verifica quanto progrediu. Por elas maior se torna o mérito e melhor se revelam as virtudes. Nada custa ser devoto e fervoroso quando o sacrifício não é grande, mas, se no tempo da adversidade se mantém com paciência, haverá esperança de grande progresso. Existem alguns que vencem as grandes tentações, mas muitas vezes são vencidos pelas pequenas de cada dia, para que, humilhando-se, não confiem em si mesmo nas coisas grandes, pois são fracos nas pequenas. Reflexões. Nenhum homem está isento de tentações. Permite-as, Deus, para que nos provem, nos purifiquem, nos instruam e nos humilhem. Não é só pela fuga ou por uma resistência violenta que venceremos, senão também por uma paciência sossegada, por uma inteira confiança em Deus. Vigiemos, contudo, segundo o preceito do Divino Mestre. Vigiemos e oremos para não cairmos em tentação. Facilmente se vence a tentação quando nasce, mas se a deixarmos crescer e fortificar-se, não teremos força o bastante para resistir-lhe e, sucumbindo, seremos punidos por nossa negligência ou nossa presunção. Assim, sucumbiu Pedro, porque teve demasiada confiança em si mesmo e se expôs ao perigo sem se fortificar com a vigília e a oração. Se, como Pedro, formos descuidados ou presunçosos, sejamos como ele, pesarosos e arrependidos. Reconheçamos a nossa fraqueza e pouco préstimo e humilhemo-nos cada vez mais. A humildade será o fundamento da nossa segurança, do nosso aproveitamento, da nossa paz e de toda a perfeição. Bem sei, Senhor, que aos que vos amam e temem, tudo se lhes converte em bem. Não vos peço, Deus meu, ser isento de tentações, mas luz para conhecê-las, fortaleza para resistir-lhes, humildade para não confiar em mim, conforto para não desfalecer e vitória no combate. Permite, Senhor, desarme em vão todas as ciladas do inimigo, e vencedor dele eu possa colher os saudáveis frutos da santa humildade, que são a paz interior neste mundo e a glória na pátria dos bem-aventurados. Amém.